Olá, seja bem-vindo ao Conecta Clínico, a nossa conexão entre as especialidades. Estamos conectando o aparelho digestivo ao clínico, na sua abordagem do seu dia a dia, no seu consultório, no pronto atendimento, nas UPAs, em qualquer lugar. Todos nós temos uma mesma linha. O Conecta são pílulas, são conexões, onde nós podemos compartilhar experiências do aparelho digestivo e de outras áreas com nossos amigos da clínica médica. Para hoje estamos aqui com o querido professor Ricardo Barbucci. Seja bem-vindo, mestre. Olá, Fábio, é um grande prazer estar com você novamente. Esse mestre que nos conduz a brilhantes raciocínios e que vai trazer algo especial para vocês. Hoje vamos falar sobre bloat, algo do dia a dia, do nosso consultório. Vamos compartilhar o que há de mais moderno na literatura, de como nós podemos organizar o nosso raciocínio. Não é isso, Barbucci? Compartilhe conosco um pouco dessa sua generosidade científica. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre bloating, distensão abdominal e gases de uma maneira geral. Como a gente sabe, é importante que a gente faça uma diferenciação entre bloating, que é simplesmente uma sensação de que a barriga está estufada, e distensão abdominal, quando a gente tem, de fato, visivelmente um aumento da circunferência abdominal. Essas são doenças consideradas funcionais e também são regidas pelos critérios famosos aí de Roma 4. Bloating ou distensão são considerados uma doença quando eles ocorrem de forma recorrente, pelo menos uma vez por semana, e predominam sobre outros sintomas que eventualmente podem acontecer junto. Esses sintomas têm que ser iniciados, como toda doença funcional, há 6 meses, estar presentes ativos nos últimos 3. É importante que a gente tenha em mente que quando a gente vai falar de dor e bloating de distensão e bloating funcionais, a gente tem que ter esses sintomas predominando sobre outros sintomas eventualmente que podem estar em conjunto, como, por exemplo, uma discreta dor ou desconforto abdominal. Importante também que a gente tenha em mente que não haja grande alteração do ritmo intestinal e que não hajam critérios, então, que façam com que o diagnóstico de síndrome do intestino irritável se imponha sobre o diagnóstico de bloating e distensão. Na verdade, a síndrome do intestino irritável é como se fosse uma doença prima do bloating e distensão e também da diarreia funcional e da constipação funcional. Na verdade, todos esses diagnósticos são aparentemente espectros do mesmo tipo de patologia. A gente tem inúmeras causas que podem levar à distensão abdominal e ao bloating, passando por intolerâncias alimentares, alterações da frequência evacuatória, e, é claro, o diagnóstico diferencial com doenças orgânicas que aumentam o diâmetro abdominal, sem que isso seja de fato causado por uma distensão clássica. É o caso, por exemplo, de ascite ou tumores, ou a própria gravidez deve ser pensada quando a gente acha que o nosso paciente pode ter bloating ou distensão funcional. São patologias relativamente frequentes, crônicas e que por isso acometem e perturbam bastante a qualidade de vida dos nossos pacientes. A fisiopatologia aqui é bastante complexa e envolve, como toda doença funcional, especialmente uma alteração da comunicação do intestino com o cérebro, do cérebro com o intestino, que é o que a gente chama de eixo cérebro-intestinal. Na verdade, algumas particularidades com relação ao bloating e distensão abdominal são conhecidas. Primeiro, é clara uma relação que existe entre o desequilíbrio da microbiota intestinal e o aparecimento de bloating e distensão abdominal. Segundo, que essa alteração da microbiota acaba comprometendo o funcionamento do intestino, especialmente fazendo com que haja um aumento da permeabilidade intestinal, permitindo então com que vários antígenos bacterianos, alguns produtos bacterianos e eventualmente antígenos alimentares passem para as camadas mais profundas do intestino, o que gera um processo inflamatório este que acaba liberando diferentes citocinas inflamatórias, elas próprias podem alterar o funcionamento do intestino ou indiretamente chegarem até o nosso sistema nervoso central e interferir no próprio funcionamento do cérebro e do eixo cérebro-intestinal. Além disso, esse processo inflamatório é também percebido, vamos dizer assim, por fibras nervosas aferentes, que acabam então levando essas informações para o sistema nervoso central, que acaba reagindo de forma anômala, promovendo então uma resposta eferente inadequada e levando ao mau funcionamento do intestino e eventualmente do diafragma.
Às vezes a gente tem a impressão, a ideia de que o paciente que tem distensão abdominal tem sempre aumento da produção de gases abdominais. Nem sempre isso acontece. Embora nós saibamos que nós temos quatro fontes específicas para formação de gases no intestino, como gases deglutidos, gases que são produtos de reações químicas que podem ocorrer no estômago e no duodeno, gases que estão diluídos no sangue, que passam do sangue para a luz intestinal, ou ainda principalmente gases que são produtos da fermentação bacteriana de alimentos não digeridos. É óbvio que quanto mais alimento não digerido, não digerível eu ingerir, mais produção de gases eu vou ter. E por alimentos não digeridos, a gente tem aqui como especial exemplo as fibras. Então, fibras para mim são carboidratos não digeridos e alimentos e pacientes que têm hábito de ingerir muitas fibras vão normalmente ter muito mais gases do que pacientes que não ingerem fibras em quantidades excessivas. Normalmente, o indivíduo saudável elimina até 700 metros cúbicos de vários tipos de gases, né? E isso está diretamente relacionado, então, com o hábito alimentar e também está relacionado com a quantidade de micro-organismos que nós temos para fermentar esses carboidratos. Portanto, o segundo grupo de pacientes com distensão abdominal são aqueles pacientes que se apresentam com síndrome do supercrescimento bacteriano associado à distensão abdominal. Outra variável extremamente importante são aqueles pacientes que têm algum tipo de melhora, da sintomatologia com a melhoria do ritmo intestinal. Então, são pacientes que normalmente têm distensão abdominal e têm também associado a isso algum grau de constipação funcional. Melhorando-se o ritmo evacuatório, nesses pacientes existe uma melhora importante da distensão abdominal. Consumo de fibras, especialmente com alto poder fermentativo, como é o caso dos FODMAPs, normalmente vai piorar os sintomas, especialmente se o paciente tiver supercrescimento bacteriano associado. É importante a gente ter em mente que, normalmente, os pacientes que têm síndrome do supercrescimento bacteriano e que têm quadro de constipação associado, eles se caracterizam por um tipo específico de aumento da microbiota, já que nessa situação existe uma relação direta da capacidade de produção de metano com a constipação intestinal. E aí a gente não falaria em síndrome de supercrescimento bacteriano, mas de microbiota produtora de metano, já que os micro-organismos que produzem metano não são bactérias e são arqueias. Uma coisa extremamente interessante desenvolvida pelo grupo lá de Barcelona foi o que a gente chama de dissinergia abdominofrênica, que também pode aparecer em parte dos pacientes que têm distensão abdominal ou bloating. Na verdade, o que acontece com o paciente normal, se a gente infunde uma quantidade boa de gases no estômago, é uma elevação do diafragma e uma contração importante da musculatura abdominal, fazendo com que esses gases, então, sejam rapidamente expelidos. Por outro lado, em boa parte dos pacientes que têm distensão abdominal e bloating funcionais, o que ocorre é justamente um comportamento oposto. O diafragma, ao invés de subir, ele desce, e a musculatura abdominal, ao invés de contrair, ela relaxa, de tal modo que os gases são retidos no intestino e são deslocados para fora, aumentando o diâmetro abdominal e causando, então, a distensão abdominal ou, eventualmente, bloating quando não há excesso de gás. É, é importante a gente ter em mente, então, que às vezes bloating pode vir associado ao supercrescimento bacteriano, mas isso não ocorre em todos os pacientes que têm bloating, né? Então, isso acaba representando uma doença, na verdade, multifatorial, que inclui desbiose, ativação do sistema imunológico, vários tipos de incapacidade de digestão de alguns alimentos, incluindo, então, vários tipos de intolerâncias alimentares, que podem vir associado ou não a síndrome do supercrescimento. É nítido uma alteração do funcionamento do eixo cérebro-intestinal. São pacientes especialmente com bloating, que têm uma sensibilidade visceral normalmente elevada, e pode haver, então, uma relação de parte desses pacientes com alteração do ritmo intestinal, especialmente com constipação intestinal. A estratégia de tratamento cabe, então, em primeiro identificar qual é o tipo predominante de fisiopatologia envolvida aqui.
No caso de haver um excesso de consumo, por exemplo, de alimentos altamente fermentáveis, como os FODMAPs, a gente passa então a reduzir a ingestão desses tipos de alimentos, lembrando aqui que são 5 grupos de alimentos, né? Frutose, lactose, frutanos, galactanos e polióis. O uso de antibióticos tem sentido de ser feito, especialmente quando há supercrescimento bacteriano ou supercrescimento de microbiota produtora de metano. O uso de algumas cepas probióticas tem sentido no intuito de diminuir o poder fermentativo e corrigir a desbiose que eventualmente esses pacientes apresentam. Havendo constipação funcional, o uso de laxativos procinéticos, secretagogos, também tem sentido de serem utilizados, para que a gente module a sensibilidade visceral e o funcionamento do eixo cérebro-intestinal. Vários neuromoduladores têm sido utilizados para isso, para controle do desconforto, especialmente alguns antiespasmódicos, como por exemplo o brometildiettilônio, tem sentido de ser utilizado nessa situação. E quando a gente tem pacientes com dissinergia abdominofrênica, o biofeedback frênico parece ser interessante e bastante eficaz no controle dos sintomas desses pacientes. A distensão abdominal, então, e estufamento são sintomas comuns, com acentuado prejuízo da qualidade de vida. Existem algumas diferenças interessantes entre indivíduos saudáveis e aqueles com síndrome irritável e distensão abdominal funcional. E a fisiopatologia desses sintomas é bastante complexa, passando por alterações da microbiota, sensibilidade intestinal alterada e especialmente alteração do eixo cérebro-intestinal. O tratamento pode variar de indivíduo para indivíduo, dependendo do mecanismo fisiopatológico mais importante. Supercrescimento bacteriano está presente, a gente trata, sensibilidade visceral, alteração do ritmo intestinal e assim por diante. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Maravilha, Barbucci. O grande detalhe, gases de distensão abdominal, é o dia a dia do consultório. Eu acho que a primeira abordagem, o reconhecimento, tendo a compreensão da fisiopatologia das diversas possibilidades, nós podemos direcionar o paciente para o início de uma jornada, tanto para o diagnóstico quanto para o início do tratamento. O que você poderia passar de mensagem, assim, de terapêutica inicial para esse paciente que chega com bastante incômodo, com distensão, com esse desconforto abdominal feito a isso? Quais são as primeiras Então, abordagens que um clínico pode fazer dentro de uma unidade básica de atendimento, Barbucci? não, as primeiras abordagens são, primeiro, tentar entender qual é o mecanismo fisiopatológico de base mais importante. Se é excesso do consumo de alimentos fermentáveis ou fibras, se existem intolerâncias alimentares presentes ou não, se existe uma relação de melhoria dos sintomas com ato evacuatório em indivíduos constipados, se existe algum fator de risco para supercrescimento bacteriano ou de arqueias que possa explicar o excesso de produção de gases, se existe um grau de ansiedade importante envolvido, e aí se direcionar o tratamento especificamente, né? A parte dos sintomáticos é importante, como o uso, por exemplo, de antiespasmódicos, no caso de constipação intestinal, a correção do ritmo intestinal parece ajudar bastante o paciente, seja diretamente através do uso de laxativos, seja através de uma investigação um pouco mais detalhada do tipo de constipação, se entender se é uma constipação de trânsito colônico lento ou não, se tem algum risco de distúrbio sinérgico associado ao ato evacuatório que mereça algum tipo de tratamento específico, como, por exemplo, o biofeedback no retal. Isso varia, então, muito de paciente para paciente, e muitas vezes há necessidade de alguns exames subsidiários para que a gente possa afastar causas orgânicas, na verdade, relacionadas com isso, e direcionar de uma maneira mais eficaz o tipo de tratamento, o tipo de abordagem para cada indivíduo. Eu acredito, o que você começou a falar deve ser um alerta para todos nós. Um crescente avanço dos pacientes com intolerâncias alimentares. Então, uma agenda alimentar, um reconhecimento, um diálogo, uma conversa com o paciente, para afastar que ele tenha algum grupo alimentar que seja algo que traga ou que precipite a distensão abdominal. Acho muito válido para isso.
E muitos desses pacientes não sabem nem que têm, que eles só têm em sua memória, eu tenho ou não intolerância à lactose, mas esquece que pode ter uma intolerância a carboidratos complexos, tem intolerância ou à frutose, ou uma acessibilidade ao glúten. É importante que você falou justamente isso. E isso é um diálogo, é a conversa do dia a dia, não fazer um atendimento tão rápido. Outro ponto, eu acho que é muito importante, que você falou, o reconhecimento se o paciente tem ou não uma dor associada à distensão abdominal. E aí, pensar realmente se o paciente não se enquadra em algum quadro para síndrome do intestino irritável, que é essa prima, a síndrome prima disso daí, que a gente abordou. E esses dois tópicos, a gente convida vocês para acompanhar as nossas pílulas, que lá a gente detalhou cada ponto da intolerância alimentar, a gente tem a pílula sobre Descomplicando a Síndrome do Intestino Irritável, você vai poder acompanhar e realmente uma compreensão mais ampla. O que o Barbucci nos trouxe hoje foi o pilar de um raciocínio. Como nós, a partir do reconhecimento de um bloat, de uma distensão abdominal, nós podemos entender se o paciente está dentro de um diagnóstico diferencial das intolerâncias, da síndrome do intestino irritável, de uma síndrome constipativa, se nós vamos precisar conduzir esse paciente para uma investigação mais rápida, pensar nos elementos de alarme para um paciente como esse, está perdendo peso, se um paciente tem alguma mudança súbita do ritmo intestinal, se o paciente tem algum sangramento nas fezes, se o paciente tem algum critério para a colocação de um estudo de imagem mais avançado e de uma colonoscopia. Não é isso, Barbucci? O que mais você gostaria de deixar para os nossos colegas? Só para entender que é importante a gente conhecer o diagnóstico diferencial de uma maneira mais ampla possível para que a gente possa chegar ao diagnóstico assertivo também de uma maneira mais precoce possível e assim poder evitar complicações e eventualmente melhorar a qualidade de vida desses pacientes o mais rápido possível. Com certeza. Então, convidamos vocês para poderem nos acompanhar no Conecta Clínico. Gradativamente, vamos passando mais pílulas, mais conhecimento, mais experiência do que nós temos do nosso dia a dia no consultório, para que vocês apliquem no dia a dia da sua vida, dos seus pacientes. Um forte abraço, esperamos vocês no próximo episódio.